Olá, tudo bem? Vamos lá, mais uma história de hoje. Quero pedir a você, antes que você, se você gosta de história bem contada, baseada em fato real, você possa ter paciência, né? Tenha paciência de ouvir essa história, porque essa história é um tanto dramática. Esse é o perfil que naturalmente é as histórias que eu conto, tá certo? Vamos lá. O título da história de hoje é Até que a Morte nos Separe. Não sei se eu posso falar jargão, mas é uma frase, né, que é falada no casamento, né? Acho que como frase de compromisso, né? Até que a morte nos separe. Essa história aconteceu já há alguns anos no Rio de Janeiro e essa foi comigo, viu? Essa foi comigo. Eu vou aqui, eu trouxe até uma colinha aqui, ó, porque foram muitos acontecimentos nesse evento. Eu trouxe aqui uma colinha para ver se eu consigo contar essa história parecida, pelo menos, com o que está escrito. Como eu sempre digo, se as histórias fossem narradas como estão escritas, elas seriam bem mais elaboradas, bem mais contadas, mas eu conto do meu jeito, né, da minha forma de contar a história, tá certo? Aqui um pouquinho do sol batendo na lata, mas vamos lá. E o meu cenário, né? Esse é o meu cenário. Há muitos anos atrás eu fui convidado para fazer um frete, né? Tinha uma Kombi na época no Rio, para levar um pessoal por parte da família do noivo, que iria casar em acho que 50 quilômetros depois, 50 quilômetros do local onde eu morava. E esse pessoal que eu ia levar também onde eu morava. Então eu aceitei o convite, acho que era 8, era 9 pessoas, enfim. Tudo organizado, a gente saiu, né, para ir esse local do casamento, né? E na ida caiu um pé d'água, era num período de inverno, caiu um pé d'água, mas um pé d'água mesmo, uma chuva muito forte. Choveu em toda a região, foi muita chuva. Então demoramos assim umas 2 horas, que era programado para 1h30, acho que foi umas 2h30 para chegar no local do casamento. Quando a gente chega lá, o casamento iria acontecer numa igrejinha pequena, tá certo? E o povo tudo bacana, tudo chique, todas as pessoas que foram para esse casamento, o pessoal que eu ia levando, povo muito bacana. Então vai pegando a visão aí. Só que quando a gente chega lá, 200 metros até chegar na igrejinha, não tinha pista. Era barro, era estrada comum. Como tinha chovido muito, alagou aquilo tudo. E as pessoas muito bacanas, salto alto, né? Eu falei, gente, não dá para ir mais. Ah, por favor, tem que levar a gente até lá, o carro passa, não passa. Eu falei, vai atolar, esse carro vai atolar, e se atolar, aí a situação está generalizada, entendeu? Aí é complicado. Vocês querem arriscar? Ah, eu quero, a maioria topou. Beleza. Então, toquei a primeira no poçante, como o carro era um carro novo, né, muito poçante, realmente eu consegui chegar lá, faltando assim uns 10 metros, que não deu mais, né? Na verdade o carro atolou e quando eu fui sair, é que eu tive que pedir ajuda dos homens lá, para tirar o carro de onde tinha atolado uns 10 metros do local. Ok, chegamos, né? Chegamos lá, poucas pessoas havia lá naquele local, pouquíssimas pessoas. A igreja era pequena, mas poucas pessoas havia. Então o pessoal chegando lá, foram se acomodando, aquela coisa toda. Nós chegamos mais um grupo, né? Então, de repente, o pastor iniciou a cerimônia, né? Cerimônia de preparação ali para a entrada da noiva. Eu estou pegando aqui uma colinha porque o negócio aqui tá bem complicado devido à memória, né? A gente vai esquecendo, vai ficando velho, vai esquecendo. Então, o pastor iniciou aquela cerimônia, preparação ali, né? E de repente toca a música, a célebre música aquela,
pé, 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 aquela entrada da noiva, né? E aí, quando tocou essa música, as pessoas que já estavam no local e outras pessoas que foram chegando, a maioria das pessoas tiveram que arregaçar as calças, tirar o sapato, as sandálias, as mulheres, para poder chegar até o local, porque não dava para encarar de carro pequeno, né? A 200 metros do local, mas chegaram lá na congregação. Então tocou a música, quem já estava ali dentro e quem estava chegando com os olhares procurando a noiva. Procura essa noiva, o noivo já estava lá, né, de prontidão. E procurando essa noiva, e nada da noiva chegar. Eu sei que a música tocou 10 minutos. Durante 10 minutos, a música tocou, a música suando ali, e nada de entrar noivo, e aquele burburinho, se instalou um burburinho dentro da igrejinha. As pessoas questionando, cadê a noiva, cadê a noiva, cadê a noiva, onde estava a noiva? A noiva havia chegado a 200 metros do local, estava dentro do carro, notícia que comunicaram lá, chorando copiosamente, porque o motorista que a levara se recusou a encarar aquele pedaço de 200 metros com medo justamente do seu carro atolar, porque outros carros também atolaram tentando entrar, né? Então foi uma situação muito complicada, muito complicada. A moça chorou, o motorista se recusou, de repente, gente, um raio crepitou no céu. Aqueles raios, sabe, que estremece a terra, exatamente nesse local. Nesse mesmo momento, um raio crepitou no céu e um relâmpago do ocidente, do nascente ao poente, do oriente ao ocidente, corta o céu. Naquele local, naquela mesma hora, faltou luz, ficou tudo escuro e a situação, o calor que já era grande, os ventiladores já não davam conta, agora que ficou pior, a situação ficou pior, aquelas pessoas com roupas bacanas, perfume, né, agradável, começaram a suar, encharcar, mas ficaram mesmo, né? Caiu um pé d'água novamente, muita água. E a noiva? Lá dentro do carro chorando, porque não conseguia chegar na igreja. E o noivo? Angustiado dentro da igreja, né? Eu estava lá e presenciei ocularmente essa história. Foi muito preocupante, foi muito sofrimento para aquelas pessoas. Então, as pessoas esperando o que ia acontecer, né? Então, depois de uma hora, a chuva foi parando, foi parando, então acabou a música, né? Destocaram a música e o pastor anunciou que a cerimônia havia mudado de local, para um local já na cidade, né? Onde iria se realizar esse evento, porque era na cidade, mas mais para o centro, porque essa igreja ficava afastada, a 200 metros da pista, então sem possibilidade de fazer a cerimônia, até porque a noiva estava dentro do carro lá, chorando e não queria sair e não queria encarar, claro, né, vestidão branca, aquela coisa toda. Foi marcado para outro local, lá se vai a gente se dirigir para esse local. Gente, pense numa situação desconfortável. Para mim, que fui pilotar lá para aquelas pessoas, nem tanto, mas para aquelas pessoas que foram preparadas para a festa, esperaram tanto os parentes, os amigos íntimos, os convidados, né? Com as becas, cada uma mais linda do que a outra, complicadíssimo. Fomos lá para o local, juntamos. Quando a gente foi entrar no carro, uma senhora havia se apossado do banco, que não fazia parte do grupo de pessoas, e para essa senhora sair. Pense numa situação, a senhora não queria sair porque estava melado, tudo melado, a gente conseguiu antes tirar o carro, que estava atolado, né? E a senhora entrou, eu falei, senhora, a senhora não faz parte desse grupo. Não, mas eu vou aqui. Foi uma confusão, tivemos que tirar a senhora com muita educação e convencimento, tirar ela para ir no seu carro que havia levado lá, né? Aí o que acontece? Quando a gente chega lá no local onde aconteceria de fato o casamento, parecia um mar do Caribe, só não tinha onda. Mas assim, estava
tudo tomado de água. Gente, precisava literalmente de um bote para tirar, para chegar até aquele local. Era tipo um ginásio, né? Mas em volta estava tudo alagado, tudo, e ficava numa parte baixa da cidade. Eu falei, e agora? O pessoal, não vamos, não tem como entrar de carro aí. Aí o carro fica, né? A água estava dando acima do joelho, não tem como. Então, pessoas tiveram que escalar muro, né? Com grade baixo para poder chegar até o local. As mulheres tiraram o sapato, agora já não era mais glamour, agora já não era mais requinte, não era mais pompa, não era mais aquele desfile de moda. Agora era uma questão de sobrevivência e de chegar até o local do casamento que aconteceria. Então as pessoas chegaram lá, olha, não tinha mais ninguém bonito e provavelmente cheirando devido a todo o suor que já tinha passado, roupa suja. Gente, pense numa situação. Imagina que o seu casamento tivesse sido assim. Você que às vezes reclama do casamento, né? Bom, da dificuldadezinha. Chegando nessa situação lá, cadê a noiva? Chegou, né? E as horas se passavam e cadê o noivo? Cadê o noivo? E a noiva não parava de chorar, a noiva chorava copiosamente, coitada, com razão, bichinha, né? Chorava copiosamente, tiveram que conseguir, e lá tinha uma psicóloga para conversar com ela, 1 hora de terapia, né, psicológica lá, para tentar reverter a situação da menina, né, que estava chorando muito e com razão. Cadê o noivo? A última notícia que se tinha do noivo é que depois, lá na igrejinha, depois que tudo que tinha acontecido, e se eu estou esquecendo, com certeza eu estou esquecendo de falar aqui assuntos contraditórios à realização harmônica do casamento, o noivo, depois daquilo, havia pegado rumo ignorado a pé. Tinha saído a pé, não queria conversa com ninguém, não queria papo com ninguém, estava desolado. O noivo era um casal de jovens, estava desolado realmente. Olha, mas que situação. Olha, todo mundo questionou esse casamento. As pessoas falavam, esse casamento não é de Deus, esse casamento não é para casar, gente, pelo amor de Deus. É muita peleja, ninguém tinha uma experiência semelhante às dificuldades que encontravam naquela tentativa de casamento. Cadê o noivo? Não se encontra o noivo, liga para o noivo não atende, telefone desligado, liga os parentes, já estavam lá os pais do noivo, num segundo local, que as pessoas conseguiram entrar mesmo, molhando. Aconteceu o seguinte, eles formaram uma força-tarefa para encontrar o noivo. Então, um grupo de mais de 10 pessoas, homens e mulheres, se dividiram ali nas proximidades, uns voltando lá na igrejinha para ver se encontravam o noivo e outros espalhados na cidade. Depois de 1 hora e meia, encontraram o noivo andando nas ruas. Andando nas ruas, literalmente. Quem presenciou isso, notificou, viu, andando nas ruas. Ele segurando o sapato nas mãos, com as calças arregaçadas, já tinha tirado a gravata, já tinha tirado o blazer, andando nas ruas desoladamente. As pessoas gritaram quando viram, gritaram pelo nome, ele não atendeu. Foram se aproximando, gritaram pelo nome, ele não atendeu. Quando chegaram lá, ele andava assim, com um olhar perdido, arrasado. Aí falaram com ele que ele precisava voltar, que ele precisava ir para o local do casamento, porque a noiva estava lá esperando, né, os convidados, e que ele não desistisse do casamento, né? Que ele não desistisse do casamento, dessas primeiras provas que já encontrava no seu casamento, que ele não desistisse. Com muito pesar, conseguiram levar o noivo. E quem disse que o noivo queria ir para o altar, do jeito que estava? Gente, complicado o negócio, complicado. Aí, psicóloga, mais 1 hora de psicologia lá, mais 1 hora de sessão psicológica com a psicóloga lá, que foi lá conversar com ele. Eu não sei que carga d'água, mas ela, os parentes, a mãe, o pai do rapaz, enfim, conseguiram
convenceu o rapaz de casar. Até porque os dois, né, se amavam muito, né? E acho que se amavam mesmo, viu? Eu confesso para você que se eu encontrasse as lutas que esse rapaz encontrou, eu acho que eu desistiria do casamento. Acho que eu não casaria não, porque, enfim. Enfim, chegou o momento de realização do casamento, da cerimônia. Horas, meia-noite a realização da cerimônia do casamento. Muita gente reclamando que estava com fome, outros que estavam afadigados, outros que estavam irritados, zangados, mas estava ali, né? Estava ali porque tinha sido convidado e outros já foram embora, mas a maioria, a grande maioria ficou ali. E os curiosos ali, que estavam ali na proximidade, também foram lá prestigiar o noivo e a noiva. Na hora de realizar o casamento, cadê a certidão? Cadê a certidão? A certidão havia sumido de quem tinha posto a certidão. Olha, outro estresse. Pense numa situação complicada. Aí culparam que foi o pastor que deu fim, que foi fulano que pegou, ciclano que pegou, gente. Não me recordo se encontraram a certidão, mas o casamento foi feito. O casamento foi feito. Com certidão, sem certidão, o casamento foi feito. E depois, fomos para os comes e bebes, 2 horas da manhã, ainda estava lá, rolando a festa, os comes e bebes, os comemórios do casamento. E o casal? Acho que o casal não suportou muito tempo. Eu não tenho certeza, mas fiquei sabendo um tempo atrás que o casal havia se separado. Ou eu estou confundindo aqui as histórias, que são muitas. Mas pensa aí, e você? Como foi o seu casamento? Foi uma pompa? Foi tudo perfeitinho? Esse casamento deu muito o que falar. Título: Até que a morte nos separe. Veja essa história, curta esse vídeo, compartilhe se quiser e se inscreva no canal. Estamos juntos, até a próxima.